A Polícia Militar deve divulgar hoje os detalhes da criminalidade em Teófilo Otoni, que aparece no Anuário Brasileiro de Segurança Pública entre as 20 cidades mais violentas do Brasil. O município, que fica no Vale do Mucuri, ocupa a posição de número 16, com 58,2 mortes violentas intencionais a cada 100 mil habitantes. Maranguape, no Ceará, lidera o ranking dessas cidades mais violentas do Brasil em 2024. A vice-liderança do ranking ficou com Jequié, na Bahia. Em seguida, vem Juazeiro, Camaçari, também na Bahia, e Cabo de Santo Agostinho, no Pernambuco. De acordo com o levantamento, 16 das 20 cidades mais violentas do país são do Nordeste e a Bahia concentra 5 das 10 cidades mais violentas do país. William, deixa eu começar com você, que eu me lembro muito bem, há um ano e meio, mais ou menos, a gente debatendo Teófilo Otoni aqui, nesse espaço do Conversa de Redação, e você alertava para algumas coisas que estavam acontecendo ali. E vem o Anuário da Segurança Pública e carimba a cidade como uma das cidades mais violentas do país. Ela está na posição de número 16, mas a gente tem que pensar que o Brasil tem não sei quantos mil municípios. Sim, então, sim. É uma posição a se preocupar. Bom dia para você. Muito bom dia. Muito bom dia, Júnior Moreira. Bom dia, bancada. Bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Ontem eu entrevistei o secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, Rogério Greco. Nós abordamos esse tema aqui. Ele fala que isso é um movimento nacional e, se você observar, das 20 cidades, 16 estão realmente no Nordeste. E no dia 28 de junho, aqui no Conversa de Redação, nós debatemos uma invasão no Morro do Eucalipto, em Teófilo Otoni. Foi justamente quando a gente abordou esse tema de uma guerra entre Comando Vermelho e Primeiro Comando da capital. Ou seja, não é novidade para ninguém. Não, para ninguém, Júnior. E uma coisa que me chama muito a atenção é que entre as 20 cidades você não tem nenhuma do Rio de Janeiro. Paz, meus senhores, que é justamente a origem da facção Comando Vermelho, que expande cada vez mais. Não é mais uma facção regional, não é um grupinho de bandidos, a gente está falando de uma organização transnacional. Acho que falta o empenho do governo federal nesse enfrentamento. Em relação ao estado de Minas Gerais e de forma específica em Teófilo Otoni, eu queria fazer uma cobrança direta ao vice-governador Matheus Simões, ele que é o presidente do Conselho de Defesa Social. Eu entrevistei ele há pouco tempo e ele falava sobre as 5 ou 6 ações que eles estavam fazendo em cima do financiamento dessas organizações criminosas, uma força-tarefa. Mas assim, vice-governador, isso é uma vergonha para o Estado. E o senhor, como presidente do Conselho, acredito que está na hora do governo do Estado de Minas Gerais dar uma resposta ao anuário e restabelecer a ordem em Teófilo Otoni. E ao governo federal, a gente tem que parar de tratar essa cambada de vagabundo como criminosinho e entender que esses caras são terroristas. O governo federal não quer admitir isso. O ministro da Justiça ainda não entendeu a gravidade do que nós estamos vivendo nesse país. E o pior de tudo, o Comando Vermelho, ele gosta de guerrear, ele gosta de ocupar o território. E quando ele ocupa o território, ele age como a milícia no Rio de Janeiro. Ele vai subjugar o morador, ele vai explorar os serviços de luz, água, gás, transporte. E a cidade fica refém e nós vamos perder esse território. Então, em função do ponto estratégico de Teófilo Otoni, eu recomendo, eu peço ao vice-governador, ô vice, tá na tua conta, amigo, você é o presidente dessa comissão. Então, é hora de juntar todas as forças do Estado de Minas Gerais para enfrentar isso em Teófilo Otoni, como também no Triângulo Mineiro, como também em Juiz de Fora, e restabelecer a ordem, impedindo que essa... Agora, volto a dizer, se o governo do estado não tem competência para isso ou não é capaz de fazer isso sozinho, a gente tem que cobrar do governo federal também, de todos os parlamentares de Minas que estão em Brasília, para a gente virar o jogo e começar a penalizar esses caras. A gente tem um problema sério. O Júnior, Polícia Militar prendeu no início do ano 10% da população carcerária. Ontem o secretário falou para mim o seguinte: olha, nós investimos 170 milhões nesses 4 anos aí no sistema penitenciário, mas tem 26 mil vagas em déficit. Faltam 26 mil vagas para acomodar todo mundo. Então, assim, a política nacional hoje, desculpa, é de desencarcerar o vagabundo. E a gente tem que começar a entender, botar assim, aumenta a pena pro cara que roubar um celular, mete 8 anos para ver se ele vai roubar. Não vai. O cara que é faccionado, bota aí 20 anos, como falou ontem o secretário.
Então, assim, o vice-governador, isso está caindo na sua conta, amiguinho. Então, se o senhor quer realmente mostrar, né, o empenho e a força dessa comissão, tá na hora de cair para cima de dentro de Teófilo Otoni e resolver essa situação. O problema é que está todo mundo muito preocupado com as eleições do ano que vem, talvez não sobra tempo para isso, né? Mas não pode. Ô Edilene Lopes, será que a gente perdeu o controle? Bom dia para você. Ô Júnior, bom dia aos debatedores, bom dia aos ouvintes. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente perdeu o controle. Você tocou no ponto certo, as eleições. Todo mundo, direita e esquerda, ficam levantando a bandeira nessa disputa pela narrativa da combate à criminalidade e as questões de segurança pública, mas ninguém resolve o problema. Nós temos, por exemplo, o Nordeste do Brasil, onde a direita quer avançar, principalmente aliada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e até tem disputado eleições de forma competitiva nos últimos pleitos. Só que quando ganha a eleição também tem que resolver o problema, né? Teófilo Otoni, por exemplo, é uma cidade que era governada pelo Partido dos Trabalhadores, ganhou a prefeitura o PL, o problema permanece. Quem vai resolver esse problema? Quem vai tirar essa batata quente que está assando do forno? Essa é uma questão. Todo mundo conversa e ganha a eleição por causa de um debate de segurança pública, mas na hora de solucionar, ninguém soluciona. Cláudio Castro, que é do PL, por exemplo, governa um estado que hoje é um crime organizado endêmico no Rio de Janeiro, é um problema sem solução, e tem milícia e tem de tudo. Então eu acho que é hora de a política começar a levar essas questões a sério, como disse o próprio Travassos, e resolver o problema ao invés de ficar conversando fiado, dar solução, porque a criminalidade só avança e muito mais organizada que os políticos, pelo que parece. Edilene, o Cláudio Castro não tem nenhuma cidade dele lá nesse ranking de 20. Mas lá já tá trabalhando. Né? Exato. Lá o crime é endêmico, Travassos. O Comando Vermelho já toma conta de lá. Não, ele faz operação todo dia, ele bota o bloco na rua, ele enfrenta. Desculpa, gente. Não, tudo bem. Porque lá não tem, tudo bem, lá não tem guerra mais. Já todo mundo, lá o Comando Vermelho é que manda. Lá é enxugar gelo também, né? Enxugar gelo. Tá tudo novo, né? A turma tá brigando ainda para tentar ver quem que fica com o território. E é uma briga do Comando Vermelho com o PCC, né, Eduardo? Lembra da gente comentar isso? Acho que Renato Reis Neto trouxe isso uma vez, né? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Foi exatamente o Teófilo Otoni que me fez mudar de ideia. Até então eu duvidava que as facções estivessem tão fortes entre nós. Depois que vi essa história do Morro do Eucalipto em Teófilo Otoni, eu pensei, meu Deus do céu, cidade de 130 mil habitantes, no pobre Vale do Mucuri, que está agarrado no paupérrimo Jequitinhonha, onde sobra gente boa, mas poucos são os que têm um poder aquisitivo melhor, o resto precisa de socorro. Aí você vai descobrindo que eles estão se espraiando para cidades menores. No caso das cidades do Ceará, né, que são várias, e Maranguape, terra de Chico Anísio, olha para você ver, rapaz. Terra de Chico Anísio, o maior visionário desse país, seguramente deve ter imaginado que isso ia acontecer. E em cada lugar do Brasil, a situação é uma. Caso de Maranguape é o Comando Vermelho contra uma facção local. Caso de Teófilo Otoni é PCC contra o Comando Vermelho. Aqui em Belo Horizonte você tem bolsões em que é TCP, que é o terceiro comando puro. Mas o mais impressionante, já foi dito pelos colegas, é a indiferença das autoridades em relação a essa situação. Ô Júnior, a coisa é tão organizada e é tão assintosa que na segunda-feira à noite nós tivemos um choque da polícia que resultou na morte de 2 criminosos com larga ficha policial lá no bairro Copacabana, em Venda Nova, né? E um deles, o Denis Pimentinha, era apontado como 03, o terceiro na hierarquia do Comando Vermelho em Minas Gerais. A polícia ficou preocupada com o sepultamento dele no outro dia lá em Teófilo Otoni. E só porque a polícia esteve muito atenta que não houve coisa pior, mas houve uma carreata na cidade. Aqui no Morro das Pedras, gente, o crime se deu em Venda Nova, o sepultamento foi em Teófilo Otoni, e aqui no Morro das Pedras, do outro lado da Barão, em frente a Itatiaia, teve foguetório à noite, homenagem. Então o negócio é muito sério. E eu continuo estarrecido. Por exemplo, ontem, o presidente da República estava a cerca de 250 quilômetros de Teófilo Otoni, Minas Novas para Teófilo Otoni dá isso. O presidente da República ignora solenemente esse drama nacional e fala de Trump, e fala de Bolsonaro, e esquece o que dói no cidadão, que é a violência, que, sabe, gera números espantosos. De ontem para cá, a polícia descobriu, Júnior, que um rapaz de 23 anos, que já tinha matado 3 idosos para roubar 14 mil, amarrou as pessoas com as mãos para trás e deu tiro na cabeça.
Depois descobriu que esse moço estava na rua e um rapaz passou com a bicicleta e repetiu uma brincadeira que eles tinham feito dentro do carro. Matou o rapaz. Agora descobriu que ele matou a machadada 7 anos atrás, um fazendeiro, para roubar a cabeça de gado. E esse troço está crescendo. Aí, primeiro, sabe por que o Lula não falou nisso? O Lula tem culpa e é muita. Mas por que o Zema, Júnior, não foi lá receber o Lula? Seja bem-vindo, senhor presidente da República. O senhor é bem tratado aqui, muito obrigado pelos investimentos que o senhor está fazendo. Agora aqui, ajuda a gente a combater a violência. Não é não, Júnior? Não é obrigação de todos fazer um esforço? Você não cria a tal da força-tarefa quando a situação está preta? E é um perigo falar situação preta, né? Porque em vez de preocupar com a segurança, vamos preocupar com a minha expressão. Quando a situação está ruim, e você já não vê possibilidade de solução, se não for uma força... Já falou, Tony, a polícia entrou de sola, diminuiu o estresse. Mas a polícia não dá conta de diminuir o estresse em todos os lugares ao mesmo tempo. Tem duas coisas que eu queria falar, só para fechar esse assunto, que eu acho que a gente acabou não tocando. Quando a gente fala que 16 cidades estão na Bahia, a proximidade geográfica ali do Vale do Mucuri com aquela região. Então a atenção precisa ser redobrada ali, né? E outra coisa, voltando àquela fala minha da questão das eleições do ano que vem. Gente, desculpa, mas não é fazendo vídeo no TikTok, não é comendo banana com casca que a gente vai resolver isso. Não é o Matheus Simões chutando o chão lá, falando que vai fazer uma obra, não sei onde, que a gente vai resolver isso. O governo Zema vai ficar marcado como o governo que deixou essas facções entrar aqui em Minas. E eles não estão fazendo nada para resolver. Eu posso fazer uma observação? Porque eu, quando cheguei aqui, isso foi em 2023, que eu comecei a falar de facção criminosa, o Edu, lembra? A gente conversou sobre isso, falou, não, William, a gente aqui segura... Ontem o secretário falou que essas facções estão desde 1993, mas essa expansão de território, ela vem dos últimos anos para cá. E isso vai, como você disse, cair na conta do Zema, realmente por... Gente, o Zema foi lá para El Salvador, ele viu o modelo e foi criticado, mas a gente tem que entender também que isso é um trabalho não só do governo do estado, do governo federal também. E aí a gente precisa botar isso de forma bem clara e parar de ficar gravando videozinho engraçado e falar real pro povo. E por que a situação em Goiás é diferente da de Belo Horizonte? Porque o caiado caiu para cima. Ô, Júnior, e para lembrar ao ouvinte da você já falou, mas é preciso realçar. O Brasil, senhoras e senhores, tem 5.570 municípios. Teófilo Otoni ficou em 16º lugar. Seguinte, vamos mudar de assunto aqui, porque em entrevista exclusiva, a repórter Edilene Lopes, que inclusive está com a gente aqui no Conversa de Geração, o ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, analisa as recentes decisões da Corte Suprema do país. Entre outras coisas, Edilene, eu vou deixar você à vontade para destacar outras, afinal, você que conversou com ele. O Marco Aurélio afirmou que o STF não deveria estar julgando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o ex-ministro, o processo deveria estar lá na primeira instância, como aconteceu no caso do Lula, né? Ele fez uma comparação ali. Marco Aurélio Mello também afirmou que a tornozeleira eletrônica em Bolsonaro é um exagero. Algumas falas fortes do ex-ministro do Supremo, hein? Exatamente, Júnior. Marco Aurélio Mello tem se posicionado muito em relação a essa questão. Ele faz questão de falar sobre isso. Ele quer falar. Se ele fosse presidente do Supremo Tribunal Federal, como ele deixa claro, certamente a situação não seria essa. E ele falou algo que é importante, que é forte também, é que hoje um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode andar na rua, que o Brasil está polarizado e que o Supremo Tribunal Federal não está promovendo a pacificação, a paz social como deveria, sendo o guardião da Constituição, como também deveria ser. Essa fala de Marco Aurélio Mello contempla muita gente que parte da mesma avaliação que ele. No Supremo Tribunal Federal há uma dissidência, que é o ministro Luiz Fux, que votou, por exemplo, contrário às medidas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e Marco Aurélio Mello fala claramente que acha que o Supremo Tribunal Federal está extrapolando a sua competência e disse nessa entrevista que o ministro Alexandre de Moraes e o STF têm feito isso porque não há nada, nem ninguém acima do Supremo Tribunal Federal. Então, como não há uma reprimenda, uma moderação, o Supremo Tribunal Federal age dessa forma com posicionamento que acha que é o mais viável, que é o melhor, como faz principalmente o ministro Alexandre de Moraes. É uma fala a ser considerada porque ele já presidiu a corte, já foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Então é importante ouvir alguém também que representa tantas vozes que hoje acreditam que o Supremo Tribunal Federal de fato, em alguma medida, esteja extrapolando a sua competência, o que deixa o Brasil, de certa forma, um pouco caótico, Júnior. E aí, Eduardo, essas falas do Marco Aurélio Mello de forma muito contundente. Eu sempre o achei um chato, sabe?
E ele... É o jeito que ele fala, me incomoda, assim. Chato. Parece que tem um ovo na boca. E ele e o Gilmar Mendes são os tais legalistas. Adoram soltar. Então eu tenho restrições, mas eu concordo com tudo que ele falou. Eu tenho dito, para mim, esse julgamento do Bolsonaro e da turma não é político. Para mim, houve coisa em 8 de janeiro, que é séria. Um general de exército foi lá ontem no Supremo. Confirmou, né? E confirmou. Mário Fernandes falou que ele pensou no punhal verde e amarelo que pretendia matar autoridades. Mas faz sentido. Se o Lula foi julgado numa vara lá de Curitiba, que depois disseram que não devia ser lá e julgaram na lata de lixo, por que o Bolsonaro no Supremo? E outra coisa que eu tenho falado o tempo todo, não pode um ministro só, com a sua caneta, tomar conta do país do jeito que está. O Supremo tinha que estar dividindo esta responsabilidade, os 11 ministros, para quem sabe poderem voltar a andar nas ruas do Brasil. O William Travassos, um ex-ministro falou de forma muito contundente contra esse processo que está sendo dado. Ou seja, ele não falou que o Bolsonaro é inocente. Ele falou, mas a forma que está sendo feita vai dar confusão lá na frente. Mas a gente já falou isso, mas você vai recorrer a quem? Se a última instância é justamente o STF. Não tem mais a quem recorrer. Então, acho que o grande questionamento é esse, e foi o que eu cobrei da Silvana Lobo essa semana, né, falando... E aí, cadê a turma da justiça brasileira? Todos os senhores não estão enxergando isso? Esse processo não é político? Eu não estou dizendo que o cara não fez... Inclusive, o Eduardo falou no ponto do general, né, e estava até para o próximo tema, mas ele fala o seguinte, quando ele afirma isso, um pensamento digitalizado, e que se tratava apenas de uma análise pessoal sobre o cenário pós-eleições. Você está tramando a morte de uma pessoa, monta um plano... E vai falar que não é nada disso? Da pessoa não, né? Do presidente, do vice-presidente e do ministro do Supremo. Pelo amor de Deus, vou matar as pessoas. Então, assim, não estou dizendo que as pessoas não devem ser julgadas, investigadas. Não é isso. Mas a gente, desde o início, está falando sobre esse processo político que acontece na última instância desse país. Vai recorrer a quem, amigo? A ninguém. E o Senado brasileiro? Me diz aí, cadê? Ponto final, nossa conversa de geração, que teve Edilene Lopes, Eduardo Costa e William Travassos. Agora o Acirantão. Mais informações ao longo do dia, de hora em hora no Itatiaia, urgente ou quando a notícia acontecer.